Muito bem, meus amigos, retornando aí para o segundo e último bloco do encontro de hoje, falávamos sobre as condições da ação, que são duas, legitimidade e o interesse. Se faltar alguma das condições da ação, não tem como essa demanda prosseguir, daí o juiz terá que extinguir o processo sem análise do pedido, sem resolução do mérito. Não foi isso que nós conversamos? Tá bom. Eu quero detalhar um pouco mais com os senhores sobre partes e procuradores. Vamos falar sobre isso? Vem cá. Então, puxa uma setinha aí. Partes e procuradores. Partes e procuradores. Gente, a parte, para atuar em juízo, ela precisa ter legitimidade, não é isso? E essa legitimidade, ela precisa ser implementada por algumas capacidades para a formação e desenvolvimento do processo. Só presta atenção que eu vou ditar. E nós temos que estudar três capacidades para a implementação, desenvolvimento e formação desse processo. Quais são essas três capacidades? Capacidade de ser parte, capacidade processual, capacidade postulatória. Lembra disso? Então, anota o que eu vou ditar. A parte para postular em juízo deverá possuir legitimidade. Deverá possuir legitimidade. Que será completada por três capacidades necessárias, para a formação e desenvolvimento do processo. Para a formação e desenvolvimento do processo. Vírgula. Quais sejam. Primeira capacidade tem a capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte. O que significa isso? Capacidade de ser parte. Anote. É o indivíduo titular de direitos ou obrigações e que, portanto, poderá defendê-los em juízo. É o indivíduo titular de direitos e obrigações, portanto, poderá defendê-los em juízo. Ponto. Aqui, gente, a capacidade de ser parte confunde-se com a própria legitimidade. É o vínculo do sujeito com direito material violado. Quem teve o seu direito material violado possui legitimidade, tanto ativa quanto passiva. No nosso caso, João possui capacidade de ser parte porque ele teve o seu direito material em relação ao recebimento do crédito violado. Outra coisa, imagina uma criança de 5 anos, o pai sai de casa, aí não paga nada para a subsistência da criança. Essa criança tem direito de receber alimento, sim ou não? Sim, portanto essa criança tem capacidade de ser parte, sim ou não?
Sim, porque ela tem o direito material de receber alimentos e foi direito esse violado, tá certo? Mas essa criança, pessoal, ela detém a capacidade processual? Imagina a cena, você está no seu escritório, tranquilo, aí chega, toca o telefone, interfone lá no seu escritório, uma casa, sei lá. Aí você vai atender a porta, você abre a porta, aí você olha para baixo, tem a criança no seu velocípede. Tio, meu pai não quer pagar a pensão, precisa ajuizar ação contra ele. Ah, entra aqui, vem cá, precisa assinar uma procuração. Tem como essa criança estar em juízo sozinha, gente? Não, então não basta a capacidade de ser parte. Ela também tem que ser implementada pela capacidade processual, que é o item B. B, capacidade processual. Capacidade processual. No que consiste? Anote. É a aptidão para estar em juízo. É a aptidão para estar em juízo. Artigo 70 do CPC. E quem possui essa aptidão para estar em juízo? Aí vocês anotam embaixo. Tem essa capacidade quem possui, tem essa capacidade, quem possui a capacidade de fato. Tem essa capacidade quem possui a capacidade de fato. O senhor entende nada? Eu não terminei de digitar. Já falei, eu não terminei de digitar. Aqueles que possuem a capacidade de fato. Ou seja, que não é absolutamente nem relativamente incapaz. Então, quem detém a capacidade de fato são aqueles que não sejam absolutamente ou relativamente incapazes. Acabou. Esse novo conceito de capacidade de fato, que vocês encontram nos artigos 3º e 4º do Código Civil, ó, que é outro diploma, hein? Do Código Civil, está de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que justamente alterou o próprio Código Civil. Quem hoje é considerado absolutamente incapaz? Menor de 16. Acabou, absolutamente incapaz. Menor de 16. Relativamente, menor de 18, maior de 16. Viciado em tóxico. O ébrio habitual. Aqueles que de forma transitória ou permanente não conseguem exprimir sua vontade. Também são considerados relativamente incapazes. Tudo bem? Tá, beleza. O menor tem direito. O relativamente incapaz também tem esse direito. Como ele pode, portanto, superar esta incapacidade processual? Através de uma outra figura. O menor, por exemplo, vai estar representado por sua genitora, no caso. Ou, se for um maior incapaz, ele vai estar o quê? Assistido, é isso mesmo, representação e assistência. E a representação e assistência é a figura que consiste no quê? Pleitear em nome alheio, direito o quê? Alheio. É a mãe em nome do filho pleiteando direitos do filho. Ela não está pleiteando absolutamente nada em nome dela. É tudo em nome do filho. É apenas e tão somente para implementar essa capacidade processual, já que ela é reservada àqueles que detêm a capacidade de fato. Então, para superar, existe a necessidade da representação ou da assistência. Estamos juntos? Vamos puxar outra setinha e anotar? Então, vai lá.
Anotem aí. O incapaz, seja absolutamente ou relativamente, tá? Deverá ser representado ou assistido. Deverá ser representado ou assistido. Está lá no 71 do CPC. Está lá no 71 do CPC. Resolveu o problema? Resolveu o problema. Certo? C. Capacidade postulatória. Capacidade postulatória. No que consiste? Anotem aí. É a habilidade necessária. Para dirigir-se ao magistrado. É a habilidade necessária para dirigir-se ao magistrado. Para dirigir-se ao magistrado. Como regra, essa habilidade ela é conferida a quem? Ao advogado. Perfeito. Como regra, essa habilidade ela será conferida ao advogado. E o advogado ele vai atuar defendendo os interesses do seu cliente por meio do instrumento de procuração ou tem um instrumento de mandato, ou procuração. Instrumento de mandato, instrumento de mandato, porque mandado é o que o oficial de justiça carrega, não é isso? Para poder cumprir uma determinação do juiz, instrumento de mandato ou procuração. Tudo bem? Sim ou não? Tá. Essa é a regra. Tem exceção que não precisa de advogado para dirigir-se ao magistrado? Sim, existem situações que não precisa. Quais são elas? Exceção. Impetrar habeas corpus precisa? Habeas corpus. Não precisa. Ó, minha bronca da Justiça do Trabalho. Reclamação trabalhista precisa? Não. Jus postulante. JEC, Juizado Especial Cível. Qual o valor da causa, até quantos salários mínimos eu não preciso de advogado perante o JEC? 40? 20? Hã? Qual o teto máximo do JEC? 40. Sem advogado? 20. Sem advogado é até 20 salários mínimos, tá? JEC até 20 salários mínimos. JEF e JEFP. O que significa JEF? Juizado Especial o quê? Federal. JEFP, Juizado Especial Fazenda Pública. Pergunto, qual o teto do JEF e do JEFP? Até quantos salários mínimos? Quantos? JEF e JEFP é até 60 salários mínimos. Sem advogado. Aí fez o mesmo raciocínio, dividiu por 2, né? Mas não é assim. Não é assim. Não é assim. Mas pelo menos ganhou um ponto por participação, tá?
O GF e GFP não tem limite até o teto. Até 60 salários mínimos não precisa de advogado. É, o Juizado Especial Federal e da Fazenda Pública. Não tem limite. Até o teto. É até 60 sem advogado. Tranquilo? Então muda um pouquinho em relação ao Juizado Especial Civil, ao JEC. Tá certo? Tranquilo, então. Beleza. Bom, a sua pergunta era ligada a isso? Sim. Não, aí não tem nada a ver prescrição com capacidade. Continua não correndo prescrição no artigo 198 do Código Civil, mas é outra matéria, é outro assunto. É outro assunto. Continua não correndo. Tá lá, tá. Mas é outra questão de direito material, inclusive. Tá bom? Bom, continuando então, pessoal, a nossa exposição. Nós vimos, portanto, a ação, as condições da ação. E ao lado das condições da ação, nós temos também que estudar os elementos da ação. Quais são os elementos da ação? Puxar a setinha aqui. Elementos da ação. Em relação aos elementos da ação, pessoal, são 3 os elementos da ação. Quais são os 3 elementos da ação? Partes, causa de pedir e o pedido. Era para parecer um rosto. Tá bom? Mas enfim, põe a legenda aí que tá tudo bem. Partes, causa de pedir e o pedido. Essa boca ficou parecendo uma banana. Partes, causa de pedir e pedido. Partes, aquele que pede em face de quem é pedido. Vamos resumir. Autor de um lado, réu do outro. Autor e réu. Autor e réu. Causa de pedir. Toda vez que vocês ouvirem no curso, e vão ouvir muitas vezes a palavra causa de pedir, vocês devem lembrar que ela é formada por 2 elementos. Falou em causa de pedir, lembrar dos fatos e dos fundamentos o quê? Fundamentos jurídicos. Então, causa de pedir, fatos e fundamentos jurídicos. Causa de pedir, fatos e fundamentos jurídicos. O que são os fatos? Anotem aí. Narrativa dos acontecimentos. Fatos. Narrativa dos acontecimentos. Narrativa dos acontecimentos. Fundamentos jurídicos. Consequência jurídica pretendida. Fundamentos jurídicos. Consequência jurídica pretendida. Diante dos fatos narrados, o que você quer? João, juiz, eu sou João, emprestei dinheiro para Maria, dei 30 dias, um dia, uma semana, mais 30. Ela não me pagou. Fatos. Consequência jurídica. O que você quer? Receber. Eu quero receber. Consequência jurídica decorrente da minha narração fática é o recebimento. Tá bom. E qual que é o seu pedido? O que você quer? Eu quero. São 3 tipos de pedidos que nós temos: condenar, declarar ou constituir. Então nós temos 3 tipos de pedido: condenar, condenar a pagar 100 mil, declarar a paternidade, constituir,
O pedido constituirá um termo lato, que abrange os termos criar, que mais? Modificar ou... Quem lembra? Extinguir. Por exemplo, pedido de adoção, ele cria uma relação jurídica. Modificar a taxa de juros, extinguir a sociedade conjugal. Tá. Se tivermos duas ou mais ações com os mesmos elementos, mesmas partes, causa de pedir e pedido, estaremos diante de qual instituto? Litispendência. Então anotem aí, atenção. Atenção. Haverá litispendência. Haverá litispendência quando duas ou mais ações. Haverá litispendência quando duas ou mais ações possuírem os mesmos elementos. Possuírem os mesmos elementos. Ah, professor, então litispendência é quando tiver a mesma causa, as mesmas partes, causa de pedir e pedido. É isso? É isso. Não tem segredo. Lidipendente. Aí nós vamos ver na aula de competência que a ação que foi distribuída depois, essa tem que ser extinta sem resolução de mérito. A gente vai ver. Tá bom? A gente vai estudar sobre isso. Maravilha. E para finalizar, aquela reação em cadeia que nós vimos. Lide, ação, jurisdição. Para que a jurisdição possa decidir, ela precisa de um instrumento de atuação, denominado de processo, e aí sim vem, através desse processo, a resposta esperada para a solução do litígio. Então, como item 4, vamos falar de uma só vez do processo e provimento jurisdicional. Processo e provimento jurisdicional. Anotem. O processo é o instrumento da jurisdição. Processo é o instrumento da jurisdição. Ou seja, é através do processo que o juiz dará a resposta. Através do processo que o juiz dará a resposta ao litígio. Aí coloca entre parênteses, que resposta é essa? É o provimento jurisdicional. É o provimento jurisdicional. Dará resposta ao litígio, que é o provimento jurisdicional. Se estamos diante de um processo de conhecimento, pessoal, o provimento jurisdicional nada mais é do que a sentença, que é a solução do conflito. Só que para o juiz decidir, ele precisa de um instrumento que ele possa enxergar o que o autor disse na petição inicial e as provas que ele juntou, documentais, o que o réu falou na contestação, as provas documentais juntadas, o que a testemunha disse no depoimento, o que o laudo pericial constou. Aí sim, formando a sua convicção, ele pode decidir. O instrumento que ele vai se valer, portanto, para poder resolver o conflito que a ele foi submetido é o processo. Tranquilo? Excelente. Bom, a partir de agora nós vamos dar um mergulho dentro do Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil, nos seus 12 artigos iniciais, ele trata de algumas normas fundamentais aplicadas ao CPC. Dentro dessas normas fundamentais, nós temos regras
e nós temos princípios. Alguns princípios, inclusive, cópia daquilo que já há previsão constitucional, inclusive. Então vamos conversar sobre esse último assunto do nosso primeiro encontro, normas fundamentais do processo civil. Vamos lá, começando outro assunto, hein? Quero deixar registrado aqui, um abraço, pessoal em peso de Suzano participando da aula, então tem que registrar, Tatiane mandou uma mensagem aí, tem que registrar isso. Normas fundamentais do processo civil. Normas fundamentais do processo civil. 1º ao 12 do CP. Agora vocês vão reparar que toda matéria que eu colocar na lousa, eu vou colocar artigo de lei. Para quê? Para você ler. Como é que você estuda para a primeira fase? Você vai estudar da seguinte forma. Caderno, letra de lei. Na verdade, sim, letra de lei primeiro. Lê os dispositivos. Porque o que está no caderno é o que geralmente mais cai. Mas você já leu tudo. E resolver exercício temático. Você teve aula sobre normas fundamentais, procura exercícios sobre normas fundamentais. Teoria geral do processo, procura exercícios de teoria geral do processo. É isso, tem que ser um tripé o estudo. Está cada vez mais difícil. Pessoal, passamos por uma primeira fase aí complicadíssima. Pouquíssimas aprovações. Ainda não saiu o percentual, mas pelo número de alunos a gente já vê que não passou tantos. Então tem muita gente lá com 38, 39. Então você tem o seu foco de estudo é para passar com quantos pontos você precisa para passar para a segunda fase? Não, 45. Por quê? Porque você tem uma margem de erro de 5 pontos. Você pensar em 40, você fica com 39, 38 fica naquela loucura esperando a anulação. Então vamos focar 45. Lembra? O número que eu preciso é de 45. Porque se você fizer 44, você passa. Tranquilo, ó. 43 passa. Tá aprovado. Se fizer 39, você passa. Não, por isso você tem que pensar grande. 45 é o objetivo. Então você vai fazer simulado. Você tem que ficar feliz quando conseguir atingir 45, que é o número que a gente vai trabalhar. Porque a gente tem uma margem de erro aí. Fechou? Então tá. Aí o que eu quero fazer com os senhores das normas fundamentais? Destacar as principais. Só o que é principal e que vai te ajudar na hora da prova, tudo bem? Então vamos lá. Eu quero destacar primeiramente o parágrafo 2º do artigo 3º. Parágrafo 2º do artigo 3º. Aí como é que a gente faz? A gente coloca aqui no caderno para deixar seu caderno organizado. Número 1, parágrafo 2º do artigo 3º. O que significa o parágrafo 2º do artigo 3º? Ele fala o seguinte: o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Então, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Pessoal, aqui nós temos uma verdadeira política pública de autocomposição. Política pública de autocomposição. Gente, o novo CPC, esse artigo, ele altera de forma substancial a ritualística do processo de conhecimento de rito comum. A gente vai ter uma aula que nós vamos fazer o fluxograma do rito comum. Da petição inicial até a sentença. Como é que funciona o caminhar do processo. A gente vai fazer isso. E esse dispositivo altera esta ritualística. Como era no CPC de 73? O pensamento era o seguinte: defesa, conciliação. O réu era citado para se defender. Porque tinha aquela divisão em comum, sumário e ordinário, né, que não existe mais, agora é só comum. Então, no ordinário, ele é citado para apresentar contestação em 15 dias. Então, qual que era a ideia? Põe as partes no ringue, deixa brigar, se degladiarem, sai de lá ensanguentada, depois põe numa salinha para tentar fazer acordo. Era efetivo? Não tinha efetividade nenhuma, já se atacavam, já apresentavam os punhos e dentes rangidos e etc. Não dava certo. Aí o novo CPC falou, não, vamos quebrar esse paradigma, vamos mudar essa questão. Primeiro,
vamos tentar fazer um acordo para depois partir para a briga. Então o réu no novo CPC, ele não é citado para apresentar contestação, ele é citado para comparecer numa audiência de conciliação ou mediação. Não teve acordo, aí sim você vai se preocupar com defesa, meu filho. Então houve a quebra do paradigma defesa-conciliação para quê? Conciliação, defesa. Tudo isso influenciado pelo parágrafo 2º do artigo 3º. Fechou? Mas não é somente dever do Estado promover essa autocomposição. O parágrafo 3º ele até amplia isso daí. Vejam. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, todos esses têm que estimular. É dever do advogado estimular a autocomposição, pessoal. É dever do advogado. Então, vocês que vão ser a nova safra de advogados saindo aí chegando no mercado, então tem que incentivar isso. É bem melhor se solucionar um conflito de forma amigável por meio de uma autocomposição. Hoje, vindo para cá, eu estava falando com a minha mãe, que eu sou de Goiânia, né? Minha mãe mora lá, ela é mediadora judicial lá em Goiânia, dá curso, etc. Ela me contou hoje, rolou uma baixaria na audiência, bate-boca dos advogados com polícia. Olha, vai para fazer acordo, os advogados quase se mataram dentro da sala de audiência de mediação, nem foi uma audiência de julgamento, hein? Olha que nível, xingando um outro, aí um liga para a polícia, e olha que baixaria. Eu falei, gente, não, isso que era uma audiência de mediação. Começaram a se matar, e as partes, tipo, o cliente um olhando pro outro, né, falou, meu, o que tá acontecendo com esses dois aqui brigando? Eu acho que a briga tinha que ser de nós dois, não dos dois, né, das partes, mas enfim, é dever também do advogado, do juiz e etc. Tudo bem? Eu fazia estágio, mas agora já era. Agora porque tem um segredinho que a gente vai contar. Se as partes não forem, tem multa processual. Agora o bicho pega, o novo CPC mudou. A gente vai ter uma aula para falar de audiência de conciliação e mediação. Um pedaço de uma aula. A gente vai conversar sobre ela. Fica tranquilo. Vamos continuar. Artigo 4º é o próximo dispositivo. Vejam, o que ele diz? As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Eu quero separar esta parte do dispositivo que é nova, solução integral do mérito. Vamos então, artigo 4º. Solução integral do mérito. Gente, o artigo 4º, esse pedaço do artigo 4º está ligado a um novo princípio. Que princípio é esse? É o princípio da primazia da decisão de mérito. Princípio da primazia da decisão de mérito. O que significa o princípio da primazia da decisão de mérito? Anotem aí. Posso? Sempre que possível, o mérito do processo, sempre que possível, o mérito do processo deverá ser analisado. Sempre que possível, o mérito do processo deverá ser analisado. Ponto. Gente, quem em sã consciência tem um problema, tem uma confusão, vai até um advogado, paga um advogado, para o advogado de juização e vê seu processo extinto sem resolução de mérito? Quem?
Ninguém. O que nós tínhamos no CPC de 73 era um verdadeiro extermínio processual. Qualquer motivo era causa de extinção do processo sem resolução de mérito, sem dó e nem piedade. O novo CPC, ele muda essa mentalidade. Ele fala, não, peraí, o que está em jogo aqui é o direito que o jurisdicionado está postulando, que ele não conseguiu resolver sozinho. Então, juizão, vamos tentar analisar o mérito postulado. E vários reflexos desse princípio acontecem ao longo do código. Um exemplo que eu vou dar, você precisa notar que a gente vai ter aula que vai tratar sobre isso. Antigamente, no CPC 73, quando a parte interpunha o recurso, ela tinha que recolher o preparo. Sim ou não? Sim. Não recolheu o preparo, o recurso julgado o quê? Deserto. Deserção é a não admissibilidade do recurso por falta do pagamento. Novo CPC. A deserção é de cara? Não. A parte, quando interpõe um recurso sem recolher o preparo, ela vai ser intimada para o recolhimento em dobro. Princípio da primazia da decisão de mérito. Nós temos muitos outros dispositivos. Tem um que caracteriza muito bem esse princípio, que é o 317. Olha só, que diz... Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá considerar a parte, oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Vamos corrigir vício processual. O processo é um instrumento para se chegar ao direito material violado. Então, ele é um meio, não é uma finalidade, não é um fim em si. Tudo bem? Então, o que nós fazíamos quando era para resolver questões objetivas no CPC de 73. Você procurava a alternativa que mais ferrava a parte. Não é verdade? Deixa eu ver aqui ferrar a parte aqui, ó. E assinalar. E agora? E agora não, você vai procurar uma alternativa que dá uma solução processual viável para a parte. Por conta do princípio da primazia da decisão de mérito. Isso ajuda no raciocínio da construção da alternativa que você deve assinalar na prova. Estamos conversados? Belezinha? Vamos caminhando. Não tinha. Não, é novo, é novidade. O artigo 5º eu nem vou anotar, eu só vou ler para vocês, porque ele tem uma simbologia muito grande. Vocês já sabem qual é o princípio que consta nele. Aquele que de qualquer forma participa no processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Que princípio é esse? Boa-fé. Você conhece o princípio da boa-fé? Professor, todo mundo conhece o princípio da boa-fé. Boa-fé é boa-fé, não agir de má-fé. E é mais ou menos isso mesmo, mas é isso. Você já ouviu falar do princípio da boa-fé? Já ou não já? Já, o princípio da boa-fé ele sempre foi tratado como desdobramento do devido processo legal. Vocês sabiam que é a primeira vez na história do direito brasileiro que aparece o princípio da boa-fé em lei? Tá vendo que aqui é cultura também, gente? Agora você pode contar para todo mundo, né? Tá lá que é da onde intelectual. É uma grande novidade do CPC 2015 é que o princípio da boa-fé é a primeira vez na história do direito brasileiro que aparece de forma escrita. Artigo 5º do CPC. Tá estudando, hein? Metido, né? Mas você pode falar. É a primeira vez, é o princípio da boa-fé de forma expressa. Então tem uma simbologia muito bacana aí esse dispositivo, tá? Então vamos para o artigo 6º. Artigo 6º. Esse eu quero destacar com os senhores. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Pessoal, o artigo 6º do novo CPC 3, ele traz um princípio, que é o princípio da cooperação. Quem tem que cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva? Quem? Não são só as partes. Reparem, todos os sujeitos, todos os players processuais, partes, advogados, Ministério Público, juiz, escrivão, oficial de justiça, intérprete, todo mundo deve cooperar entre si. Para quê? Se obter em tempo razoável, princípio da razoabilidade, razoável duração do processo, obtendo decisão de mérito, princípio da primazia da decisão de mérito, justa e efetiva. Então, a cooperação ela conjuga
em todos esses benefícios. Mas, professor, mas o que está ligado a essa cooperação? É a parte não fazer manifestações protelatórias, justamente trabalhar em prol do processo. Esse princípio da cooperação ele veio do direito alemão. No direito alemão, a tradução dele é uma comunidade de trabalho. Fazer daquele processo, cada qual trabalhando para que ele seja solucionado num tempo razoável e que se obtenha uma decisão de mérito e que ela seja justa. Uma decisão justa, pessoal, não é uma decisão em que o cliente ganha. Nem sempre o cliente vai ganhar, mas observando o contraditório, ampla defesa, devido processo legal, observando, teve uma decisão de mérito, o processo atingiu a sua finalidade, aí são posicionamentos existentes. Então a gente não pode ter aquele pensamento, o juiz é ruim, porque olha aqui a decisão, o que tem? Meu cliente perdeu. Então quer dizer que o juiz é ruim porque seu cliente perdeu. Se tivesse ganho, você estava tecendo elogios. Não é assim que funciona. E o princípio da cooperação, nós vamos ver que existe também ao longo do código ele aparece, mas de forma bem contundente, tem a tal da decisão saneadora. Lembra da decisão saneadora? No novo CPC ainda existe a decisão saneadora, lá no artigo 357. Em atenção ao princípio da cooperação, existe a possibilidade de fazer a decisão saneadora em cooperação. O juiz e as partes fazem essa decisão, justamente para atender esse princípio. A gente vai estudar em aula própria. Tudo bem? Isso é bem interessante. Igualmente, uma novidade prevista na CPC 2015. Certo? Maravilha. Vamos agora para o último. Prometo, o último e nós vamos embora. Ou você que está assistindo da sua casa, vai desligar o computador, dependendo do horário, né? E dormir. Porque tem uns caras que mandam dúvida. O cara está assistindo às 3 da manhã, manda dúvida, aí apita o celular. Olha que coisa. Mas eu não respondo. Porque eu estou dormindo, né? Artigo 10. O artigo 10, ele trata do dever de consulta ou proibição de decisão surpresa. Dever de consulta ou proibição de decisão surpresa. O que esse dispositivo nos revela? O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Olha o que eu acabei de ler. O juiz não pode decidir. Pouco importa o grau de jurisdição da sua atuação. Primeira instância, segunda instância ou tribunal superior. Mesmo que seja uma matéria que ele possa conhecer de ofício. Se ele não tiver dado às partes a oportunidade para que elas possam se manifestar. Daí a proibição de decisão surpresa, dever de consulta. Gente, ninguém está no processo para ser surpreendido, não. O que é isso? Agora é processo Kinder Ovo, é isso? Tem a surpresinha. Ninguém está no processo para ser surpreendido. Você que faz estágio ou fez estágio, já deve ter no seu escritório acontecido isso. Sai de uma intimação da decisão do juiz, todo mundo para o escritório, olha e fala, o que é isso? De onde ele tirou isso? Porque em nenhum momento, nenhuma parte falou sobre essa questão. Acontecia muito. Infelizmente ainda está acontecendo, o pessoal está acostumando com esse dever. Gente, imagine a seguinte situação. Foi proposta uma ação. O réu apresenta a contestação. Tudo bem? Aí o processo vai para a mão do juiz. Aí o juiz, ele pega o processo, aí olha o que o réu falou, não, mas peraí. O réu não disse nada, mas essa pretensão aqui está prescrita, tem prescrição na parada. E o réu não disse nada. O que o juiz fazia no CPC de 73? Reconhecia a prescrição e extinguia o processo com resolução de mérito. Porque prescrição em decadência acarreta na extinção com mérito, tudo bem? Encerrava o assunto e acabou. E no novo CPC? Ele vai intimar as partes para manifestar.
Manifeste às partes sobre eventual prescrição. Ponto. Pode acontecer, por exemplo, do juiz ter contado errado. E ambas as partes falam, não, ó, contou errado, etc, etc. Teve um caso que aconteceu, que foi antes do CPC 2015. Questão de tempestividade de recurso. O juiz, ele estava com problema. Não é possível que passou pelo juiz de primeira instância, passou pelo o desembargador, né? Passou pelo apelado nas contrarrazões, passou pela secretaria do tribunal e o povo não viu que esse recurso é intempestivo. Deve ter alguma coisa. Aí, ao invés dele não admitir o recurso por intempestividade, o desembargador, relator, ele intimou as partes para manifestarem sobre a intempestividade. Aí ambas falaram, não, tinha um feriado municipal, dia tal, na cidade tal, por isso. Ah, tá. Agora no novo CPC, para acabar com essa questão, quando tem feriado municipal, a parte tem que escrever no recurso. Por quê? Cooperação. Tem que escrever, ó, foi intimado dia tal, só que dia tal teve um feriado, então o prazo não conta em feriado, etc. Aí você tem que explicar. Por quê? Tá ligado também à cooperação. Perceberam? É isso. Agradeço imensamente a atenção dos senhores. Contem comigo. O seu objetivo da primeira fase também é o nosso objetivo. Forte abraço, bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.